E chegamos naquele momento do Revista, mostrando a revista. Já estou aqui com a minha edição em mãos, folheando. Nesse momento, vamos até a Casa Publicadora Brasileira saber qual é o destaque da Revista Adventista deste mês. Neste mês, o Conselho Mundial de Igrejas, principal organização ecumênica no mundo, celebra 70 anos. Tendo em vista a data, a matéria de capa da Revista Adventista de agosto procura mostrar como os adventistas do sétimo dia se relacionam com outras denominações e religiões mundiais. Olá a todos, é bom a gente voltar ao Revista Novo Tempo para falar sobre os principais pontos que são abordados na matéria principal da edição de agosto. Eu tenho dois convidados para conversar hoje comigo. Um deles é o pastor e jornalista Wendel Lima. Você já o conhece, ele é um dos editores da Revista Adventista. E hoje também conversa com a gente o pastor André Vasconcelos, que trabalha como editor de livros aqui na Casa Publicadora Brasileira. Bem, na introdução aqui do nosso quadro, nós falamos sobre os 70 anos, do Conselho Mundial de Igrejas, que é formado hoje por aproximadamente 350 denominações, A Igreja Adventista, no entanto, não é membro do CMI, assim como outras denominações, No caso dos adventistas, em especial, qual a razão, Wendel? Talvez o primeiro ponto para a gente destacar, Márcio, é a palavra ecumenismo, no grego, ela vai dar a ideia de algo que é universal, o mundo inteiro habitado. E essa ideia de ecumenismo, então, ela é usada hoje como uma ideia de união, de agregação, de unidade visível do corpo de Cristo. Os adventistas, curiosamente, surgiram com uma ênfase ecumênica, se é assim que nós podemos dizer, porque em torno da expectativa da iminente volta de Cristo no século XIX, eles pregaram, especialmente nos Estados Unidos, e conseguiram ajuntar, trazer para perto de si pessoas de várias denominações. Também os adventistas enxergam para sua missão futura, identificando-se com as mensagens angélicas de Apocalipse 14, como uma obra de reconciliação, que também vai unir pessoas de várias etnias e de vários segmentos religiosos em torno de uma verdade e de uma expectativa. No entanto, em relação ao movimento ecumênico contemporâneo, moderno, a Igreja Adventista vê com certa legitimidade algumas ações que são ligadas a uma agenda social, de contribuição ao bem comum, que estão ligadas à liberdade religiosa, ao diálogo entre as religiões, mas, no entanto, ela vê com ressalva tudo aquilo que possa comprometer doutrinariamente sua mensagem. Então, uma unidade em torno da verdade e do amor, como Jesus disse na Bíblia, nos capítulos finais de João, faz sentido para os adventistas. No entanto, quando essa unidade está acima da verdade, compromete a compreensão bíblica sobre certas doutrinas, inclusive distintivas, então não tem como fazer parte desse movimento. Por isso que a igreja participa como uma observadora, porque ela quer manter um canal aberto, diálogo, no entanto não concorda com toda a agenda ecumênica. André, durante aproximadamente 2 anos, você trabalhou no contexto sul-americano, estabelecendo pontes, conexões com judeus, Quais seriam alguns parâmetros bíblicos para nortear esse diálogo interreligioso? Bom, o pastor Wendel já mencionou aqui, um ponto importante é a nossa mensagem profética em Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala de um mensageiro que tem um evangelho a ser pregado, a ser levado a toda a tribo, língua e nação. E esse mensageiro é reconhecido por 2 características, a observância dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Interessante que essas são as 2 características do mensageiro profético de Malaquias capítulo 4, que é chamado de Elias. E o ministério de Elias era um ministério de reconciliação entre pais e filhos. E no texto é destacado a sua função de preparar o caminho para a vinda do Messias e também de exaltar a lei que Moisés prescreveu no Horebe. Então é interessante que nós, como adventistas, nós temos esse ministério profético de fazer essa reconciliação entre a mensagem da lei e a mensagem do Messias. Então o nosso papel é de diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Messias, e não somente entre esses 2 pontos, mas entre a humanidade perdida e o Deus de Israel. Claro. Wendel, para a gente encerrar, além desse imperativo bíblico, como o André comentou, hoje o contexto cultural, o mundo de hoje pressupõe também uma missão que seja feita em diálogo, Exatamente. Acho que o contexto cultural hoje favorece esse resgate dessa visão bíblica de diálogo. A ideia de que eu estou impondo uma visão sobre o outro, ou de que eu sou detentor único de uma verdade e que não tenho nada que aprender com o outro, é uma coisa muito difícil de ser entendida hoje. Qualquer um que assume esse discurso vai
a acabar ficando isolado e vai assumir uma postura sectária, exclusivista, que talvez não tenha relevância e não consiga realmente testemunhar no contexto em que a gente está hoje inserido. Bom, quero agradecer a presença de vocês e, é claro, a você que nos assistiu até aqui. Você pode, evidentemente, mergulhar um pouco mais nesse conteúdo, entender de maneira mais profunda a posição da igreja a respeito do ecumenismo, né? A gente agradece aí pela sua audiência e para todos os papais que estão nos assistindo, a gente quer desejar também os parabéns por essa data especial. A gente espera encontrar você na próxima edição, em que falaremos sobre mais uma matéria de capa. Até lá! Todos os anos, milhares de borboletas vêm para o Vale Maolin, em Taiwan. Elas voam para aqui, antes do inverno, à procura de calor para sobreviver aos meses mais frios. Neste vale, há mais borboletas do que pessoas. Na realidade, a comunidade indígena local é pequena, apenas 600 pessoas vivem aqui. O Baque vive no Vale Maolin. Como artista, sente-se inspirado pelas criações de Deus na natureza. Os turistas admiram a sua arte singular, incluindo as suas peças favoritas que seguem o modelo das borboletas. O Baque tem usado estas criações incríveis para cobrir o edifício da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Maolin, tanto no exterior como no interior. Ele também reservou algumas das suas elaboradas peças para embelezar a igreja. As bonitas e coloridas borboletas de metal de Ubaque ajudam a fazer com que esta igreja se destaque entre as muitas outras denominações cristãs nesta comunidade. No entanto, não são os ornamentos de metal, madeira ou tecido que tornam esta igreja conhecida na comunidade. Todos os dias, um grupo de adventistas locais começa o dia em oração. Bem cedo de manhã, pedem a Deus que abençoe os seus esforços para alcançarem as pessoas à sua volta. Depois, leem a palavra de Deus e fazem alongamentos para dar início a este importante ministério. Hoje, irão completar as 339 voltas à volta da comunidade. Este é o Ministério de Caminhada e de Oração da Igreja de Maolin. Como borboletas que voam de flor em flor, estes adventistas do sétimo dia andam de casa em casa. Quando os membros saem para as ruas, eles sorriem e cumprimentam calorosamente os vizinhos. Quando alguém os convida a entrar no seu lar, eles param e oram por todos aqueles que ali têm necessidades. E quando saem de casa, as pessoas sentem-se abençoadas por aquela visita. Durante a caminhada, os membros da igreja também param nas suas casas para fazerem uma oração especial. Cada membro do Ministério de Caminhada e Oração organiza também um pequeno grupo de forma rotativa. Nestes pequenos grupos, oram diariamente pelos vizinhos que estão a aprender sobre a Bíblia. Estas borboletas andantes polinizam a sua comunidade com o amor de Deus. Devido a este ministério, o número de membros da Igreja Adventista de Maolin duplicou nos últimos 3 anos. Os membros também têm fortalecido os laços entre si e com Jesus. Ore, por favor, pela Igreja das Borboletas e pelo ministério semelhante ao de Cristo que aqui desenvolvem.
Eu gostava de vos falar sobre um tema que me tem impressionado muito de há um ano a esta parte e que eu tenho tentado fazer algumas mudanças com a ajuda de Deus no meu lar e temos falado muito sobre isto, em família também. Uma das vantagens de termos imigrado é que temos menos distrações, temos menos amigos a preencher a nossa vida e temos que conviver uns com os outros muito mais tempo, com os nossos defeitos e com as nossas virtudes, e o nosso relacionamento acabou por ficar muito mais próximo também com isso. E este é um tema que me tem impressionado muito, não este texto especificamente, mas já vamos perceber. Eu convidava todos a acompanhar a ler. Eu ponho sempre muitos textos porque eu tenho receio, eu já disse isto algumas vezes, não sei se disse aqui no Barreiro, é que eu sou muito bom com palavras e tenho receio de usar muitas palavras minhas e poucas palavras de Deus, então eu ponho muitos textos, mas para tornar o culto o mais rápido possível, eu ponho os textos, projeto os textos para que vocês possam acompanhar, mas aqueles que já têm experiência na Bíblia, por favor, vejam nas vossas traduções. Então, em Apocalipse, este é um texto muito conhecido de nós, muito querido dos adventistas. Diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quantos de nós se identificam com este grupo? Quem é que se identifica com este grupo? Quem não são obrigados a levantar, mas eu vou voltar a fazer a pergunta porque vi muitas dúvidas. E há bocado também notei que haviam algumas pessoas que não estavam assim tão felizes. Era sou feliz. Enfim, vi outras que estavam de facto felizes e que se sentiam felizes. Mas eu volto a perguntar, quem é que tem a fé de Cristo aqui nesta igreja? Quem é que acredita em Jesus como o seu Salvador? Okay. É bom, agora já vi mais mãos. Eu pedi ao João para ir passando os slides, próximo texto, por favor. Então, diz aqui, é muito bom sabermos que nós temos a fé de Jesus,
E depois a Bíblia, em Hebreus 10, 38, diz: mas o justo viverá pela fé. O que é que isto quer dizer? Viver pela fé. Eu volto a fazer a mesma pergunta àqueles que levantaram o braço, especialmente. Quem de vocês vive pela fé? Agora vejo muitas pessoas a hesitar já. Há bocado tinham a fé e agora já há dúvidas de viverem pela fé. No próximo texto diz-nos o seguinte, em 1 de João 1, verso 9, diz que, em 1 de João, verso 1, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não é alguma, é toda injustiça. E depois, também em 1 de João, já que estamos em 1 de João, convido-vos a saltarem para o capítulo 3, verso 18 a 20. João 3, 18 a 20. Diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Só este bocadinho aqui já tinha o suficiente para fazer um culto de 1 hora. Mas vamos continuar a ler o texto. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações. E depois aqui vem um alerta que me impressiona e é aqui que começa, de facto, que eu vos convido a refletirem na mensagem. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Será que nós estamos a confessar todos os nossos pecados a Deus? Será que... É porque quando eu era criança eu orava: Jesus, obrigado por todas as coisas boas que me dás e perdoa todos os pecados. Mas não é este exercício que Jesus nos convida a fazer diariamente. Quando nós nos ajoelhamos para orar a Deus, o exercício é um exercício de contar as bênçãos. Não é obrigado por tudo o que fazes por mim, é obrigado por isto, por isto, por isto, por isto. Sermos específicos. Mas depois ainda onde é mais doloroso, onde nós tentamos jogar tudo para o caixote do lixo e calarmos a nossa consciência, porque entretanto já pedimos perdão e se morrermos a dormir estamos salvos. Perdoa todos os nossos pecados. Será que nós estamos a confessar os nossos pecados? Que pecados são estes? Que pecados são? Quais são os pecados que eu não estou a confessar? Próximo texto, por favor. Este também é um texto que nós sabemos nós sabemos de cor e que falamos muito também sobre isto. É o texto que nos fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. E não tem perdão, nós já sabemos, não é porque Deus não o perdoa, é porque nós não sentimos necessidade de pedir perdão. Porque se o Espírito Santo não nos impressiona, nós não sentimos essa necessidade de pedir perdão. Portanto, há um pecado na nossa vida, na minha vida, que eu não sinto necessidade de pedir perdão a Deus quando eu me ajoelho. Há um pecado que eu cometo diariamente que eu não sinto necessidade de pedir perdão a Deus. E isso significa que eu já pequei ou que eu estou a pecar contra o Espírito Santo. O próximo texto, por favor. Tiago 4,17. Pois aquele... Podem ler comigo, por favor? Pois aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, estamos nós a pensar nisto? Estamos nós a pedir perdão a Deus pelas oportunidades diárias que nós tivemos de praticar o bem, de amar, de servir, de ajudar, de dar uma palavra amiga e não termos dado? De irmos visitar um irmão da igreja, de irmos visitar um vizinho, de darmos uma palavra a um colega de trabalho. Este assunto, na altura, quando eu estava a estudar sobre o tema, fui encaminhado para este texto. Porque nós pedimos perdão pelas mentiras.
pedimos perdão por uma ou outra palavra rude que dissemos, pedimos perdão por muitas coisas. Mas quantas vezes nas nossas orações nós pedimos perdão a Deus por não termos praticado o bem? Quantas vezes nós identificamos ao final do dia uma oportunidade que tivemos de servir e de praticar o bem e não o fizemos? A igreja, isto que nós temos aqui, não é um clube de automelhoramento. Nós não nos reunimos aqui como uma associação de pecadores anónimos. Não vimos aqui para dizer: olá, eu sou o Pedro e não peco desde há 5 minutos. A igreja serve a um propósito muito maior. O povo de Deus não se organiza em grupos para medir onde é que está espiritualmente. Não é este o propósito da igreja. O povo de Deus, nós não nos reunimos aqui para ver se estou muito mal espiritualmente, ou assim, ou se agora até estou muito bem espiritualmente. Para me comparar com os irmãos, para perceber, ele já consegue orar 2 horas, levanta-se às 5 da manhã, eu estou muito mal. E aquele já faz alimentação vegetariana há 2 semanas, e eu não consigo nem um dia. A igreja não serve para isto. Nós estamos aqui para partilhar recursos e talentos e para servir a Deus. Lucas 10, 33. Lucas 10, 33. Todos nós sabemos a parábola do bom samaritano. E diz o texto: mas um samaritano que em viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Quando é que foi a última vez que eu me movi de íntima compaixão pelo sofrimento de alguém? Eu já nem vou falar de um estranho. Eu estou a falar de um irmão aqui da igreja. De um colega de trabalho. De um amigo que eu não vejo há meses. Quando é que foi a última vez que eu me movi de compaixão? Se eu não sou capaz de me mover de compaixão, em que categoria destes 3 eu estou incluído? Quem é que eu sou na história do bom samaritano? Porque nós lemos a história e dizemos: os fariseus, malditos, pá, raça. Mas quando passamos por alguém completamente indiferente, o que é que nós dizemos? É para droga. Vai gastar tudo em droga. Ou isto, ou aquilo. E convencemos das nossas razões, das nossas sabedorias e das nossas certezas. Quando é que... Eu não estou a falar de dar dinheiro. Parar, sentar e perguntar àquela pessoa: como é que te chamas? Porquê é que estás aqui sentado? Porquê é que estás a pedir? Quem é que eu sou? Que espécie de cristão eu sou? Que fé é que eu estou a viver? João 9, 2 e 3. João 9, 2 e 3. Depois temos muito aquela teoria de que não é da igreja. Antes disso, pensamos ainda, aquilo é um caso perdido. Reparem que quando é para nós, nunca há casos perdidos. E vimos aqui à frente e pedimos para orar. Orem, por favor, pelo meu primo, pelo meu filho, que ele está entregue a um mundo de terror e de... Aí Deus tem poder para tudo, quando é para os nossos. Quando é para um sem-abrigo, quando é para um estranho, já está perdido, já não há nada a fazer. Quantas vezes na minha vida de cristão é que eu orei por um estranho? É que eu tirei tempo para perguntar o nome dessa pessoa e orar por essa pessoa. Por um vizinho, por um colega, por... Quando é que eu fiz isso? Assumimos sempre que já há muita história ali, já está perdido. Então,
Se os pais dele são adventistas, toda a vida ele foi adventista, ele foi à igreja, ele aprendeu tudo, ele já sabe tudo. Se ele saiu da igreja, é porque ele quis. Quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Entretemos-nos nestes exercícios. E quando lemos as histórias, e quando lemos o Evangelho, e quando vemos aquilo que Jesus nos disse, pomos numa postura de, realmente, estes discípulos eram mesmo tolos, brutos. Viveram com Jesus aqueles 3 anos de ministério e não aprenderam nada. E há quem viva 40 anos numa igreja. Há quem viva 40 anos, 50, 60, 20, 10 na igreja e continua a ter as mesmas atitudes. Acreditamos que Deus tem poder. Acreditamos em milagres. Mas só se forem para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa igreja. Quando oramos para os outros, é sem convicção, é sem crer, sem fé, e no final dizemos, faça-se a sua vontade e não a minha, como que a assinar um disclaimer, assim, se o milagre não acontecer, não foi porque eu não orei, foi a vontade de Deus. Orar sem cessar, jejuar, pelejar com Deus, chatear, insistir. Não, isso não existe. E depois temos outros exemplos, temos os exemplos de estrangeiros, de gentios. Quando é que alguém viu as obras de Deus se manifestarem noutra pessoa que eu ajudei? Quando é que alguém aqui na igreja se presenciou Deus agir de uma forma milagrosa na vida de alguém que está lá fora, de alguém que é nosso parente, que é nosso conhecido e que hoje estaria aqui entre nós? Não é por ser... Não há que buscar razões. Jesus não matou logo o debate à nascença. Quem é que pecou? Porquê é que está naquela situação? Não é essa a questão que nós temos que colocar. Nós temos que acreditar que Deus tem poder para se manifestar. E que se a pessoa está naquela circunstância, quanto pior for, maior será a manifestação do amor de Deus. Essa é a fé, essa é viver a fé. Eu pedi para passar à frente, João, por favor. E isso aconteceu. Jesus curou estrangeiros. Inclusive, sabia que havia quem pensava assim no grupo e sabia que nós íamos pensar assim hoje em dia e ele até manda aquela boca. Jesus foi irónico e disse, então, mas agora vamos dar-te alimentar um estrangeiro, porque ele sabia o que é que as pessoas pensavam e a mulher disse, até as migalhas que caem da mesa do Senhor, e ele exclama sobre a fé daquela pessoa. E nós, coitado, até é boa pessoa, mas é católico. Até é boa pessoa, é pena ser Jeová. Senão até valia a pena a gente conversarmos. Jesus curou 10 e sabia que só um ia voltar. Jesus, o ministério de Cristo, não foi à procura de gratidão e de reconhecimento pessoal. E nós muitas das vezes, para não dizer das poucas vezes que agimos, ficamos ofendidos. Vê tu bem, então eu fui ali e fiz assim e assado e nem um obrigado eu tive. Isto é gente que não merece nada. Isto é gente que está perdida. Pronto, não há nada a fazer. No texto a seguir, em Mateus 19, 20, e aqui eu gostava que nos estivéssemos um bocadinho a contemplar. Se queres ser perfeito, se queres ser perfeito, serve. Porque nós olhamos para a parábola do jovem rico e temos a tendência de dizer, eu não sou rico,
isto não se aplica a mim. Coitado de mim, eu tento pagar as minhas contas ao fim do mês, e o amor ao dinheiro e não sei o quê, pá, isso de facto não se aplica a mim. Mas eu, com isto que tenho aqui na mão, pagava os estudos, se calhar, a 10 jovens durante um ano em África. Mas não sou rico. Mas se fosse a África e dissesse aos jovens que isto aqui lhes pagava os estudos durante um ano, eles olhavam para mim como sendo rico. Mas isso é uma nota. Jesus não está a criticar a riqueza. Jesus não está a criticar nem sequer o facto do jovem se esforçar por guardar os mandamentos. Não é esta a leitura. O que Jesus está a dizer, ele notou que aquele jovem ele buscava a perfeição. Ele estava obcecado com a perfeição, como muitos de nós nesta igreja. E enchemos-nos de regras e de coisas que temos que fazer e de coisas que temos que dizer e de como estar, de como comer, de como beber, e perdemos-nos nesta guerra. E o que Jesus está a dizer ao jovem é: se queres ser perfeito, serve. Dá tudo o que tens. Não é só para os ricos. Eu, sendo pobre e tenho duas carcaças, e se dou essas 2 carcaças a quem tem menos que eu estou a dar tudo o que tenho. Se queres ser perfeito, dá tudo o que tens, serve. Não precisas de ser um jovem rico para dar tudo o que tu tens, para te entregares, para te empenhares. Só tenho 20 euros na conta e só recebo daqui a uma semana. Não posso dar 5 euros agora, sei lá eu se me vai fazer falta. Mas que fé é esta? Que nós dizemos, então Deus está a usar-me como instrumento. Eu estou a tirar 5 euros para comprar leite e pão para dar a alguém. Ou seja o que for, ou o transporte para alguém ir a uma entrevista de trabalho, ou outra situação qualquer. E estou com medo de, na semana que ainda falta, vir a ter problemas. Que fé é esta que nós dizemos que vivemos? Por isso é que muitos dos nossos jovens, e por isso é que muita gente abandona a igreja e diz que isto é tudo uma grande hipocrisia. Por isso é que muitos não se batizam e por isso é que muitos batizam-se e vão-se embora. Porque é uma hipocrisia, isto é uma guerra perdida. Ou perdes e vais-te embora e vais a dizer que são todos hipócritas, como aqueles que te chamaram antes de ti. Ou ficas a tentar e a tentar e a tentar e a tentar. Agora vou deixar de fazer isto e vou deixar de comer aquilo e vou deixar de fazer assim e vou deixar de fazer assado. E, na verdade, não estamos a servir. Não é este o Evangelho. Cristo, o ministério de Cristo foi servir, curar, matar a fome, pregar, dar atenção às pessoas. Jesus nunca entrou em debates doutrinários, a não ser quando era confrontado. E mesmo aí tinha a inteligência para matar logo o assunto. O Evangelho, o ministério de Cristo, foi servir. Deus não precisa de um povo para dizer que tem a verdade. Deus precisa de um povo para ser as mãos dele, para servir, para ir lá fora e demonstrar que ainda existe amor. Podes passar, João. Há N textos na Bíblia que nos dizem constantemente sobre uma vida cristã. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu até me arrepio quando leio estes textos, porque eu leio todo. Eu leio os textos todos. Tive fome, deste-me de comer, fostes-me visitar quando eu estava doente, quando eu estava preso, Quantos aqui... Esqueçam. Quantas vezes na minha vida eu fui a uma cadeia visitar alguém, ou um lar de terceira idade, ou visitar irmãos da igreja que estão fechados em casa pela velhice ou pela doença? Quantas vezes? Em que grupo é que eu estou? Não, isso é um bocado forte. Estarão vocês a pensar, Pedro, já estás a abusar. Porque eu dou o dízimo, eu dou as ofertas, eu vou ajudar uma vez por ano o Banco Alimentar e a ADRA está a fazer um bom trabalho. E até para a campanha das missões, eu também dei dinheiro. Eu dei 10 livros para a campanha das missões.
Agora, vires dizer que eu estou a praticar a iniquidade, acho que já estás a esticar-te um bocadinho. Vamos continuar a ler o que é que a Bíblia nos diz. No próximo texto, se o meu amor esfriou, então, se o meu amor está a esfriar como o amor de todos, onde é que eu me enquadro nisto? Se a minha capacidade de ficar chocado com a pobreza, com a miséria, com o sofrimento, já não existe, onde é que eu estou? Próximo texto, por favor. Onde é que eu estou outra vez aqui? Em qual categoria é que eu estou? Quando Jesus vem para separar os bodes e as ovelhas, em qual categoria é que eu estou? Epá, mas eu já fiz. Agora até posso não estar a fazer, mas já fiz. E às vezes até ajudo lá na igreja. Quando alguém na igreja me vem convidar para um cargo e eu digo que não, em que categoria é que eu estou? Eu estou a servir? Eu estou a viver a fé? Recordo-vos do texto do início. Há uma característica: viver a fé. Próximo texto, por favor. Que reino é este de Deus? Jesus veio dizer, veio explicar: o reino de Deus está entre vós. Que reino foi este que Jesus veio implementar? Qual foi o seu ministério? O que é que ele veio fazer? O que é que ele veio dizer? Porquê é que ele pediu e porquê é que ele nomeou discípulos? E porquê é que ele nos considera discípulos? Será que o reino de Cristo está aqui? Será que está entre nós? Será que está em mim? Será que está na minha rua, no meu lar, na minha igreja? Eu queria passar para o próximo texto, por favor. Outra vez, João. Não sei se vocês repararam no título da mensagem, aqui no boletim. Onde é que está? Onde é que está o título? Viver numa fé morta é morrer vivendo. O primeiro sentimento que veio com o pecado foi medo. E o segundo foi culpa, vergonha. Viver com culpa e com remorsos por não estarmos à altura, por não conseguirmos orar X tempo, por não conseguirmos fazer uma alimentação assim, por não usar certas roupas, por não ouvir determinadas músicas, por isto, por aquilo, isso não é viver a fé. Viver com culpa por causa dos erros e dos pecados passados e viver no medo do futuro e viver aqui e vir aqui e dar o dízimo e procurar fazer as coisas com medo de que a vida me corra mal, vir à igreja com medo que eu não me possa salvar, que eu não tenha a vida eterna, que Jesus possa de facto existir e depois eu tenha que enfrentar o julgamento. Isto não é viver a fé. São sentimentos. E Satanás usa estes dois sentimentos desde o início para nos afastar de uma vida de comunhão com Deus, que só pode ser alcançada através do serviço. Só através do nosso serviço, da nossa disponibilidade, nós conseguimos ter uma relação com Deus. Ajoelhar-me e pedir perdão porque eu menti não é necessariamente um aviso do Espírito Santo. Porque se fosse, eu dava pelos pecados que não estou a confessar. Porque se o Espírito Santo me tivesse a convencer dos erros da minha vida,
o Espírito Santo também me estava a convencer do bem que eu deixei de fazer. Como é que nós estamos na nossa relação com Deus? E nós dizemos, sim, o Espírito de Profecia diz que vai haver muita gente noutras igrejas que até se vai salvar. Paulo fala-nos do mau combate. Muito sobre isto, sobre o mau combate. Porque Paulo viveu a tentar não fazer coisas más. Aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não faço, que eu não quero fazer, eu faço. Paulo viveu a perseguir Jesus. Paulo viveu a tentar ser vegetariano, a tentar ouvir só as músicas XY, a ir à Adra, a ir aos desbravadores, a ir isto tudo, e sentiu que faltava qualquer coisa quando Jesus o confrontou. Eu não estou a dizer que tudo o resto é lixo. É a Bíblia que diz, trapos de imundícia. As tuas melhores obras são trapos de imundícia. Custa-me muito ouvir isso, mas é verdade. O teu culto aqui hoje, Pedro, trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Servir. Quantos de nós oramos a agradecer os alimentos e dizemos, e pedimos a Deus, manda-me pessoas a bater-me à porta a pedir comida, cruza-me, põe pessoas no meu dia-a-dia, no meu caminho, para eu ajudar. Obrigado e ajuda aos pobrezinhos. Ajuda quem não tem que comer, ajuda. Eu sou o instrumento de Deus. Quantas vezes é que eu saí para a rua para me envolver? Eu aqui vou fazer só um parênteses, até porque já estou a terminar. Quando é que foi a última vez? Não sei se vocês alguma vez tiveram esse prazer, mas eu acho que sim, que já toda a gente teve a oportunidade de viver isso na vida. Que alguém vos olhou nos olhos e vos agradeceu emocionado por alguma coisa. Quando é que foi? Voltem por uma palavra amiga, por um abraço. Quando é que foi a última vez que alguém vos olhou e vos abraçou e vos agradeceu? Chorou lágrimas de gratidão ou lágrimas de felicidade por causa de alguma coisa que vocês fizeram? Como é que se sentiram naquele momento? Como é que me senti naquele momento? É assim tão mau servir? É assim tão mau, de facto, preocupar-nos com as pessoas que estão aqui ao meu lado na igreja, que vivem na minha rua, da minha família, do meu trabalho, os estranhos? Nós em Cork, no inverno passado, morreu uma pessoa de frio, pouco mais de 30 metros da porta da igreja. Um sem-abrigo, um bêbado, um toxicodependente, um daqueles que eu nem via, até que saiu nas notícias e vi lá as ambulâncias de manhã. E foi aí que eu comecei a fazer uma certa introspeção sobre a minha fé, sobre o viver a fé. E fiz algumas mudanças na minha vida e posso-vos garantir que fui o maior beneficiado e sinto falta disso e quero fazer mais e mais e mais, e posso-vos dizer por experiência própria, não para me gabar, porque vocês já todos passaram por isto, por experiências. Eu lembro-me quando era jovem, o acampamento que mais gostava era o Impacto. Eu ia para os desbravadores, era giro, era fixe, e a bandalha e brincadeiras, mas aquilo que me preenchia era o Impacto. Ir para a rua, cantar, brincar com pessoas, com os meninos que eu não conhecia, empurrar os carrinhos, falar com as pessoas. Eu vinha para casa cheio.
Já todos aqui passámos por essa experiência. E é essa experiência que é viver a fé. São coisas simples. Felizmente que aqui em Portugal não há temperaturas assim, mas eu já me estou a preparar e todos os meses tenho comprado uns sacos que são térmicos e estou a ver se faço uma boa leva desses sacos e quando a temperatura mudar vou sair para a rua com um chá quente e com um desses sem abrigo e vou conhecer as pessoas e vou falar, não porque elas precisem, não porque elas merecem, mas porque eu preciso e porque eu mereço. Dar dinheiro num envelope aqui na igreja é importante. É um maior ato de fé, a reconhecer que Deus me abençoou e eu estou a devolver alguma coisa daquilo que Ele me deu. Mas pegar em algum desse dinheiro e ir pessoalmente fazer a diferença na vida de alguém, tirar do meu tempo só para conversar com alguém, para dar um abraço, sair do meu caminho 1 quilómetro e estacionar o carro longe até para dar um olá a uma irmã ou um irmão da igreja que já não vejo há algum tempo. Não são eles que precisam, sou eu que preciso. 1 de João 4, 12 a 14. Fica a nota. Volta atrás, João, por favor. Desculpa, antes de terminarmos. Se eu sair daqui hoje da igreja e ainda há uma restezinha a importunar-me sobre o bem que eu deixo de fazer, não calemos essa voz. Porque essa é a voz que nos salva. Não podemos sair daqui e fingir que não estamos a ouvir essa voz. De qualquer maneira, de qualquer forma de estar, com os recursos que eu tenho, com o talento que eu tenho, com os dons que eu tenho, de qualquer maneira, nós podemos sempre fazer a diferença na vida de outra pessoa. E não há nada de mal em fazer na vida dos nossos. Mas a Bíblia também diz o que há de extraordinário em fazer o bem a quem nos faz bem. Jesus diz o que há de extraordinário em fazer o bem a quem nos faz bem. É importante fazer o bem a quem nos faz bem, mas é preciso um pouco mais. E, portanto, o pecado contra o Espírito Santo não é tão simples. Porque eu lembro-me de até há uns meses atrás vinha para a igreja e dizia: se eu sinto culpa por causa disto ou daquilo que eu fiz é porque eu não pequei contra o Espírito Santo. Mas observei que na minha vida estava completamente indiferente ao sofrimento alheio, à solidão alheia. E este texto é forte. Para concluir então, por favor, João. E este texto resume a mensagem que Deus tinha para mim e para vocês, oxalá individualmente também. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. O mundo não está sedento, nem está desejando, nem desejoso, nem desesperado por descobrir um povo com um estilo de vida alternativo. O mundo está desesperado por descobrir um povo que ama incondicionalmente. Eu não vou me alongar muito. Há 3 tipos de amor na Bíblia. Não estou a falar do amor que temos pelos nossos filhos, mas estou a falar de um amor de compaixão. Sentir o frio quando vemos alguém ao frio na rua, sentir o frio nos nossos ossos. Eu lembro-me que o Alves uma vez definiu compaixão quando eu era miúdo, num culto, que
alguém à frente se ajoelhou e viu-se o furo no sapato. E era inverno e sentiu-se o frio no próprio pé também. Não sei se te lembras, também a idade não perdoa. Mas foi a definição de compaixão, a primeira definição de compaixão que eu ouvi. Alguém no banco da frente ajoelhou-se e quando se ajoelha, viu-se que o sapato estava todo furado. E estava a chover e estava frio. Será que nós somos capazes de sentir os pés frios quando vemos alguém sem sapatos? É este amor, isto é que é viver a fé. Não porque os outros precisem, nem porque os outros mereçam, porque eles precisam e merecem, mas porque é isto que nos qualifica. Isto é viver a fé. Isto de servir. Deus não precisa, se Deus quisesse, Ele já mandou o Filho à Terra para vir esclarecer o que é o Evangelho uma vez. Ele não pode continuar a mandar o Filho à Terra de 1000 em 1000 anos dizer, epá, não é isso, o Evangelho não é isso, ó fariseus. Se Ele viesse agora ia acontecer o mesmo. O Evangelho é serviço. É serviço na igreja, é serviço no lar, é serviço no trabalho, é serviço na nossa rua. Isso é o Evangelho. E o mundo vai ver isso em nós. E vai ver que Deus está em nós. E nós vamos ver Deus em nós. Que nós possamos interiorizar esta mensagem. Perder energia a tentar desgastar-me emocionalmente, a pedir perdão constantemente, a fazer o mau combate. Diga uma coisa, é mais fácil mudar o estilo de vida todo ou ir ali fora e abraçar um estranho? O que é mais fácil? O que é que nos sai com mais naturalidade? Amar, dar uma palavra amiga, um abraço? Ou mudar a nossa vida toda, o estilo de vida, a roupa, a comida, isto, aquilo, aquilo outro, e não sei o quê e tal. Ok, eu sou vegetariano e continuo obeso e o açúcar continua a fazer parte da minha dieta. Perdeste. Ok, deixei de fazer açúcar e agora até estou a fazer exercício, mas só dormes 5 horas por dia porque estás agarrado ao computador e ao trabalho. Continuas a perder a guerra. Ok, agora vou para a cama mais cedo e levanto-me para fazer a meditação. Mas depois da meditação ouvi uma música má a caminho do trabalho e fui para o trabalho todo nervoso e todo estressado e falei com o meu chefe, perdeste a luta outra vez. Este é o combate que Satanás quer que a gente viva. Culpa, medo. Culpa, medo. Enquanto que Deus quer reabilitar-nos através do serviço. Que nós possamos perceber que somos os principais e os primeiros a beneficiar de quando estamos disponíveis para os outros. É a minha oração hoje. Amém. Se
ti.